Agora a gente vai para o outro lado desse clássico entre Fortaleza e Sport no Castelão, em que o Sport perde o seu quarto jogo, Cássio, na era Daniel Paulista. Perdeu do Juventude, perdeu do Palmeiras, perdeu do Grêmio e agora perde para o Fortaleza. A gente, Cássio, tem tirado da conta aquele jogo do Juventude, porque os reforços não estavam disponíveis, os remanescentes, havia problemas graves de escalação ali. O Sport, de forma absurda, depois de 45 dias parado, foi aos cacos para Caxias do Sul enfrentar o Juventude, né? Um erro gravíssimo da gestão de futebol do clube, que já era essa gestão atual, tá? Já era esses diretores que aí estão, que conseguiram passar 45 dias para mandar os cacos de um time para Caxias do Sul. Aquele desempenho, aquela composição de time foi tão horrorosa que a gente meio que deixa ela de lado e trata desse esporte pós Caxias do Sul. Na verdade, foi a quinta derrota, tá? Perdeu do Botafogo também, é porque na nossa conta eu estava tratando desde quando começa a reagir. Então, o Sport perdeu do Juventude, do Botafogo, Palmeiras, Vasco e agora do, do Fortaleza, tá? E aí, Cássio, eu já vi algumas pessoas aqui no chat pedindo a demissão de Daniel, não é a primeira vez que esse assunto vem à tona, acho que ele ficou é, mais perceptível quando perde do Vasco em casa. Eu confesso que, vendo o esporte jogar, assimilando muito a situação que o clube se encontra, numa redução total de expectativas. Eu joguei a toalha, eu não sou de jogar toalha, pô, todo mundo conhece, meu perfil, minha linha de comentário, o quanto eu busco nos aspectos matemáticos ali caminhos para uma salvação, chances de recuperação. Esse ano eu joguei a toalha muito cedo, pelo contexto matemático, pelo contexto técnico, pelo contexto administrativo. E ao jogar a toalha muito cedo, eu realmente reduzi muito as expectativas. E eu entro em cada jogo muito analisando pequenas nuances para a composição de 2026. Desempenhos individuais específicos, comportamento do time, organização, entrega. Realmente eu quase nunca caio na tentação de fazer aquelas contas. A gente até debateu um pouco isso no pós-jogo, no pré-rodada. Ah, se ganha do Fortaleza, se ganha do Fluminense. Todos esses sim. É claro que se tivesse vencido o Fortaleza, eu iria para a Ilha quarta-feira contra o Fluminense com um pouco mais de tensão no jogo, com um mínimo de chama para alguma coisa. Mas devo ir para a ilha do mesmo jeito, nesse sentimento mais resignado que eu estou e que eu já compartilhei, já dividi aqui com você, com o Cauê, com o nosso público, de que essa minha resignação quanto ao desempenho do time, quanto ao rebaixamento, ela não pode se transformar em aceitação da realidade e em resignação em relação à forma como o clube vem sendo prejudicado diretamente por quem o administra. Tá? Não é porque, Cássio, nós vamos nos resignando com o rebaixamento, não é porque a gente vai criando metas apenas de dignidade, os 16 pontos, os 21 pontos e todas aquelas metas que a gente vez por outra trata aqui nos nossos programas, não é por isso que a gente vai esquecer tudo o que foi feito e continua sendo feito na gestão de futebol do clube e também na gestão financeira do clube. Porque é muito do interesse do grupo que ali está passar a ideia de que a gestão financeira é um sucesso e a gestão do futebol, que é um fracasso,
como se existisse uma compensação e Como existisse uma nota se. 5. Essa é uma das coisas que mais me irritam nessa análise. Mas eu acho que diminuíram um pouco esse discurso, porque as pessoas pararam de comprar. É um discurso muito fraco esse aí. Muito. Exatamente. Primeiro, que o futebol é absolutamente a essência de um clube, e segundo, que o fracasso absoluto do futebol simplesmente inviabiliza a falsa ideia de sucesso na gestão financeira, porque o fracasso absoluto do futebol causa seguidamente um rombo no planejamento, nos cofres do clube. E é inevitável. O rebaixamento é um rombo, permanecer na Série B é um rombo, investir pesado em jogadores como o Sport investiu esse ano, que não deram nenhum retorno, é um rombo. Tá? Dito isso, Cássio, eu fiz essa rápida fuga do tema central da partida, quando eu estava tratando sobre Daniel Paulista, porque talvez por não nutrir maiores expectativas, eu ainda estou muito tranquilo em relação à condução de Daniel Paulista desse time. E realmente, hoje, Cássio, eu sigo a linha de que Daniel Paulista deve conduzir esse esporte até o final. E que a partir daí a gente deve fazer análise sobre a permanência ou não de Daniel para 2026. E você, tá, num comentário muito preciso que você fez nessa temporada, lá atrás, quando da demissão de Antônio Oliveira, que a gente debatia Jair Ventura, que a gente debatia Eduardo Batista, que a gente debatia uma volta de Sosso, que a gente debatia Daniel Paulista, que a gente debatia outros nomes que circulavam, você de forma muito precisa avisou: seja quem for o escolhido, venha quem vier, vai ser rebaixado e vai apanhar muito até dezembro. E é muito difícil que, com uma rotina inevitável de derrotas, esse treinador consiga ter lastro e respaldo da torcida para seguir o seu trabalho. Tá? Você foi muito preciso quanto a isso. E quando a gente vê aqui nos comentários, tá? Uma ou outra pessoa já pedindo a cabeça de Daniel Paulista, e a gente até vê em recorte de redes sociais, de outros programas, esse tema já sendo tratado como um tema real e urgente na mesa. Para mim, tudo, Cássio, decorre desse seu comentário. É uma realidade que já era previsível e esperada. E a gente tem que tratar dessa forma. Eu não posso ficar aqui com a dualidade e com a hipocrisia de que a gente já sabia, a gente perguntou a Daniel Paulista. Eu me lembro, Cássio, a gente fez a primeira coletiva ali exclusiva com o Daniel Paulista, a primeira entrevista, melhor dizendo, foi uma coletiva, com o Daniel Paulista. E nós fomos muito diretos. Na verdade, foi coletiva, não, pô, foi entrevista. Eu já corrigi. Então, eu Eu corrigi tô... a entrevista. Eu já corrigi. Eu falei coletivo e logo depois corrigi a entrevista exclusiva. Tá? É, a gente foi muito duro. A gente foi muito direto. Eu vi até nos comentários algumas pessoas reclamando da gente. Esse tom que a gente trouxe. A gente questionou por que Daniel trocou o Remo em ascensão por um esporte quase que inevitavelmente rebaixado. E a conversa que se seguiu com o Daniel foi uma conversa muito esclarecedora, ampla. Existia o sonho de uma revolução, mas existia também a busca por maturidade de Série A. E eu acho que Daniel, nesse trabalho do esporte, vem adquirindo essa maturidade de Série A. E eu acho que a resposta ainda é positiva. Tá? Eu acho que a resposta ainda é positiva. Se não em resultados, se não em deixar a lanterna, mas em tentar buscar caminhos para 2026 e encontrar aí um básico de competitividade. Dito isso, Cássio, ao assistir o jogo, anestesiado, inevitavelmente, se eu já estava anestesiado em relação à matemática, à expectativa de vitória, o próprio jogo trata de anestesiar, né, Cássio? Porque o esporte faz um primeiro tempo muito travado, não muito diferente do adversário, mas a gente viu um Fortaleza que
não jogou bem, que não encurralou, que não se impôs, que deu espaços. E a gente viu o Sport absolutamente incompetente, incapaz de aproveitar esses espaços e de tentar assumir o protagonismo do jogo. O Fortaleza precisava ser protagonista. Era muito mais decisão para o Fortaleza do que para o Sport. O Sport é um rebaixado, um iminente rebaixado. O Fortaleza é um time ainda em condições de disputar essa permanência. Tende até a ser rebaixado também, mas vai jogar o campeonato diferente do Sport. A pressão era maior no Fortaleza, tá? A tensão era maior no Fortaleza. E se o Fortaleza não conseguiu se impor, havia espaço para o esporte jogar o jogo. E por uma série de motivos, Cássio, limitações, o esporte não jogou o jogo. E a gente já está se acostumando, Cássio, a ver um dia o esporte fazer o primeiro tempo que fez contra o Red Bull Bragantino e ser massacrado, ou fazer o primeiro tempo que fez contra o Fortaleza, extremamente travado, contra o Vasco, e também fazer partidas mais interessantes contra o Grêmio, contra o Corinthians, parte do jogo contra o São Paulo. Assim o Sport vem transitando numa margem, Cássio, que não é tão horroroso quanto o time de Antônio Oliveira. Acho que até naquela partida contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo foi horroroso. Nível Antônio Oliveira. Mas também não atinge um patamar que você garanta ali uma atuação nota 6, nota 7. O Sport não transita nesse nível de atuação. Senti muito a falta de Zé Lucas no meio, muito a falta de Zé Lucas no meio, muito mais intenso na pegada da Caramba, marcação. para mim foi o ponto-chave. A maior diferença foi aí, mas continue. E melhor na marcação e melhor na criação em relação a Lucas Cal, tá? Senti muita falta de Zé Lucas. Achei Lucas Lima extremamente burocrático, tá? Foi um jogador que não conseguiu fazer o esporte andar em campo. Acho que fundamentalmente esses dois jogadores foram muito decisivos para trava do meio de campo, para pouco ou nenhuma inspiração. E, de novo, repito, críticas já recorrentes a um jogador que, para mim, já deveria ter perdido a posição. Todos os programas eu falo isso, que é Léo Pereira. Tá? Não tem a menor condição de jogar uma Série A. Tá? A menor condição. O esporte precisa achar qualquer outra alternativa de jogo, tá? Em relação a Léo Pereira. Então, eu acho que numa tarde de atuações, em geral, ruins, algumas atuações muito ruins travaram ainda mais o time. Cauê, no jogo contra o Corinthians, alertou que Daniel Paulista faz uma boa leitura, mas demora a mexer. Tá? E hoje, de novo, acho que ele demorou a mexer. Eu acho que, como levou o gol no finalzinho do primeiro tempo, se tivesse aquele 0-0 continuado, ok. Como levou o gol, já era quase que obrigatório tirar Lucas Cal para colocar Iorra e tirar Léo Pereira para colocar Barleta. As duas substituições que ele fez. Tá? Mas ele fez já com o segundo tempo em andamento. E as duas substituições, Cássio, Não demorou tanto, fizeram fez com 10 efeito. minutos, mas já Perdeu errou, 10 ele podia ter minutos, né? voltado. Mas podia Perdeu ter 10 voltado. minutos e melhorou automaticamente. Melhorou imediatamente. Tá? Enfim, Cássio, esse é o cenário de um jogo que eu repito, que havia uma baixa expectativa, mas havia também uma chama, né, Cássio? E aí eu lembro que você falou algo. Todas as partidas que a gente considerou que essa é uma espécie de decisão para o esporte. Não Se respondeu nenhuma ganhar, vez. forma uma sequência, abre a chance de uma sequência maior. Todas o esporte perdeu, né, Cássio? Não tem. É muito fraco de decisão esse time. Assim, muito. É, o título veio perdendo, inclusive, né? Assim, vamos lembrar que foi campeão. O único mata-mata ali foi contra o Santa, porque nem contra o Decisão, apesar de 3-0 ali até no segundo tempo, ali aquele jogo estava 0-0 ainda, se arrastando um tempão com aquele 0-0, o Sport vence no final. Na semifinal contra o Santa, aí de fato foi bem melhor, venceu os dois jogos. Na final contra o Retrô, ensaiou uma goleada na Arena Pernambuco, aí no final do jogo vê-se com um gol no finzinho, na volta perde, ganha nos pênaltis. No mata-mata contra o Ceará,
desperdiça oportunidade no tempo normal, perde nos pênaltis, da Copa do Brasil contra o Operário, pelo amor de Deus. Isso nos mata-matas clássicos, ou seja, jogos eliminatórios. No Campeonato Brasileiro, como você falou, a quantidade de vezes que sinalizou um momento, mas assim, esse momento não veio porque, no fim das contas, esse time, ele tá... Não tem o que fazer, Fred. Assim, hoje, esse confronto deixou o Sport a 7 pontos do penúltimo. 7 pontos do penúltimo. Assim, o Sport continua com o seu objetivo, não ser a pior campanha da história. Falta um ponto ainda, para 2, na verdade, né? Tem que fazer 16. Tentar não ser a pior de Pernambuco, tentar não ser a pior do Nordeste, tentar não ser a pior do próprio Sport, que essa tá bem difícil. Tentar não ser lanterna. Aí, em último lugar, meu irmão, se salva uma reação gigantesca, não cair. Mas, assim, tá beirando inviável. E sobre a partida dessa tarde, a colocação do time, ela tem a irregularidade de times nessa situação. Isso são cenários clássicos desse tipo de campanha, Fred. Porque o jogo contra o Corinthians, se o time fosse regular, tivesse na ponta dos cascos, mas você pensa assim, todo torcedor do esporte imaginou, tentar repetir isso aqui. Claro que vai ter um cenário diferente, é fora de casa, mas, tentar repetir essa intensidade, tentar, mesmo com algumas diferenças, tentar repetir isso aqui, vai ser competitivo no Castelão. Aí, poucos dias depois, uma semana na rodada seguinte, parece que você está jogando o início do campeonato, parece que você voltou à fita. Tipo, o comportamento do Sport contra o Fortaleza não parecia de alguém que ganhou um jogo difícil, um jogo que sai todo, que o estádio, como fez aquela foto, fica fazendo show de luz assim, no final parecia que tinha conseguido. Não parece. Parecia que era o Sport de Pepa ali, assim, nem vai nem vem. Não chegou a ser o de Antônio Oliveira, não, que o de Antônio Oliveira não teria nem feito aquelas finalizações. Mas assim, aquele Sport ali vai. E assim, no fim das contas, um time nessa situação, ele é isso, é um time regular, é um time que vai ganhar um jogo aqui, vai ganhar outro ali, mas que ele não vai engatar sequências. E eu cansei de dizer, e assim, mas não estou descobrindo a roda, não, mas assim, sem uma sequência, o Sport nunca vai ser nada nessa competição. O perde e ganha não levar. O perde e ganha no Sport, por exemplo, o Sport está com quantos jogos aqui? Está com 23, faltam 15 jogos. Vamos supor que ganhe 8. Ou seja, mais da metade, né? Assim, 15, vamos supor que ganhe 8, faz 24 pontos. Mais 14, 38. Se o Sport ficar num perde e ganha, eu ainda estou dando uma vitória a mais, no fim das contas o Sport teria uma pontuação insuficiente. Porque o perde e ganha, em muitos momentos, o perde e ganha. Se você começa o perde e ganha desde a primeira rodada, tu bate até a Libertadores se brincar, tá? Isso. Tu faz mais de 50 perde e ganha é Libertadores, é Libertadores. É 50% de aproveitamento. 57 pontos, Cássio, é Libertadores. Pelo amor de Deus, assim. Mas em algum momento, exigir para quem tá muito mal um perde e ganha já é muito. Só que o Sport, o perde e ganha não adianta. É isso que eu quis dizer. O perde e ganha não adianta mais. Para entrar numa fase difícil que seria se salvar com um perde e ganha, que talvez seja a situação do Fortaleza, a do Vitória, talvez seja assim, se fizer um perde e ganha, escapa. Para o Sport chegar nessa fase, ele precisaria se aproximar, ele precisaria de uma sequência de vitórias. Uma sequência que não vem nunca. Uma sequência que o clube não responde nunca. Nesse jogo contra o Fortaleza, tendo um tabu enorme, um tabu de 45 anos, sendo um freguesaço recente do Fortaleza, mas o Fortaleza jogou mal. João Ricardo, a própria 45, o depoimento de João Ricardo, assim, de vez em quando, o importante, mesmo jogando mal no jogo ruim, é ganhar. Então, assim, o Fortaleza tem consciência que fez uma partida ruim, mas não é aquela coisa, contra um time na situação do Sport, talvez uma partida ruim seja suficiente como foi. Mas, olhando pela ótica do Sport, essa partida ruim, ela deveria ter pavimentado um cenário melhor para o Sport. Se você está pegando o Fortaleza, encaixou aí com o Martim Palermo, não teve que fazer não, meu irmão. Botou qualidade técnica em campo, passou por cima e realmente aí olha para frente. Olha para a rodada seguinte, bola para frente. Não foi o caso. O adversário não se comportou bem. Mas dos desfalques, onde todo mundo tem, beleza, faz parte do jogo, mas nos desfalques da configuração dos esportes acabaram pesando demais. O Sport perdeu Pedro Augusto. Pedro Augusto, no último treino, a gente até contou na escalação no pré-jogo, ele se machuca no treino do Recife, ele não foi nem relacionado, e Zé Lucas estava suspenso, então que a gente estava meio que ali vendo o meio campo.
era natural votar Lucas Lima. Não sei dos pré-jogo, a gente não considerou muito a possibilidade de ser Lucas Lima e Johan, o Lucas Lima no Boca, a gente estava considerando 2 volantes. A questão é que o volante, um é a Rivera, o outro volante, a característica foi muito, 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 muito diferente. Muito diferente. Como a gente já falou algumas vezes, às vezes que eu troco mensagem com o Fred, vendo o jogo, assim, os dois que saíram, eu não estava gostando do Léo Pereira, o segundo jogo dele muito mal, e saí, mas eu não estava gostando de Lucas Cal, assim, não estava assim, eu disse, veja, não marca bem, é muito lento, assim, a dinâmica do time se perdeu ali. Isso é numa dessa, pelo menos assim, você ultrafire. É numa dessa que, pelo menos assim, para quem tem. Sempre tem aquele. Como tinha com o Pedro Lima, né? Da galera ficar. Da própria torcida, inclusive. Sempre botando o cara para baixo. Botar, esse Pedro Lima não é isso, não. Esse Zé Lucas não é isso, não. Daqui a pouco é melhor voltar para baixo. Daqui a pouco é melhor estudar. Começa a falar essas coisas assim. Num jogo como esse, quando você vê um cara mais rodado, um cara experiente, que faz uma outra função e tal, e você vê que o que o menino faz, meu irmão, não é todo mundo que faz. Você pode ter a vivência de primeira divisão. É numa dessa que você fala, mas esse meu irmão, não é. Meu irmão, não é todo jogador, cara de 17 anos que faz o que Zé Lucas faz, não, pô. Ele precisa estar fora para as pessoas, assim, meio que perceber. A diferença. Aí erra um passe, Cássio, e a turma aí vira considera merda, que assim. vira um merda porque erra um passe. Não, mas isso passou com o Pedro Lima, é sempre a coisa. É parte da imprensa, parte da própria torcida, assim. De vez em quando, dá para entender, esse cara é bom. De vez em quando é só citar, esse menino é bom. Acontece de vez em quando assim. O Sport deu sorte de revelar 2 caras assim, anos seguidos. Um foi para o Mundial Sub-20 e outro deve ir para o Mundial Sub-17. Assim. Ninguém está fazendo favor para os caras convocando, não. Pô. O cara está sendo chamado, imagino eu, porque tem esse talento. Vai fazer falta. Só que vai fazer falta a campanha já moribunda, mas vai fazer falta. Porque a diferença, nesse jogo especificamente, de Cal para Zé Lucas, assim, para mim foi muito grande. Matou a mobilidade do esporte, porque Lucas Lima não estava bem. E na hora que Lucas Lima não estava bem, o outro volante extremamente escondido no jogo, assim, muito apagado, assim, para mim, junto com o Léo Pereira, para mim ele foi pior do que o Léo Pereira, porque eu achei ele mais danoso. Assim, a atuação dele foi a de Léo Pereira muito, muito mal, mas assim, e não tinha o que fazer, porque o Sport não tinha nenhum volante reserva. Não tinha Pedro Augusto, Zé Lucas estava suspenso, o único que era Johan, que ele entra ali e acaba melhorando o time, e depois, no final das contas, vai sair Lucas Lima para colocar um atacante, ou seja, Daniel Paulista foi reconfigurando o time. O Sport fez uma partida melhor no segundo tempo, finalizou 2 vezes no primeiro, 10 no segundo. Não foi só por causa das substituições, tanto também tem a questão da vantagem. O Fortaleza não está bem e está, no mínimo, trabalhando 1-0 que conseguiu, né? Ou seja, o Fortaleza não estava conseguindo produzir tanto para vencer o jogo com mais facilidade. Teve até chance de fazer 2-0, mas não estava produzindo tanto assim, e ele começa a ter um estilo de jogo diferente que vai permitir mais ao adversário. Mas poderia permitir ao adversário e o seu Sport no primeiro tempo, e mesmo com essa permissão, não conseguir fazer nada. Mas com as substituições, o Sport melhorou um pouco. Teve ali a cabeçada de... Aí aparece para o azar do Sport, João Ricardo voltou hoje, né? Que assim, Fortaleza com muito problema de goleiro. Aquela cabeçada, não sei se os outros goleiros do Fortaleza teriam defendido a cabeçada de Derek. E a cobrança de falta, ainda que tenha sido boa, mas eu acho que a bola iria na trave. Não sei se... Não, acho não, viu, Cássio? Eu acho que o resvalo nele é que leva a bola para a trave. Não sei, eu acho que era trave. Poderia voltar agora, poderia bater na trave e voltar pro Bololô na área. Eu acho que ele tem um toquezinho ali que evita que ela bata. Mas a minha impressão é que não era gol, ela bata do lado da trave que poderia entrar. Eu acho que ele foi decisivo, sim, na cobrança de falta. Se foi ótimo, assim, detalhe, ele foi um ponto. E ainda tem uma outra bola, uma finalização da pequena área de um cruzamento que vai meio em cima dele, mas é muito a queima-roupa, ele faz uma boa defesa também. É de Johan, logo no comecinho, quando o primeiro toque de Johan na bola. Tipo, teve essas 3 oportunidades. E João Ricardo apareceu bem. Mas você foi muito. Você falou um ponto ali que eu concordo demais, Fred. Se tivesse 2-0 Fortaleza, a análise estaria sendo do mesmo jeito. E se tivesse sido 1-1, ali, o Sport seria 1-1 contra o Bragantino. Tomou uma coça lá, mas na última bola do jogo arrancou o empate. Assim como em Bragança Paulista, de fato, lutou no segundo tempo para arrancar o empate. Só não foi massacrado no primeiro tempo, não foi massacrado, foi em Bragança. Mas aí foi muito mais demérito do Fortaleza do que mérito. Só não foi massacrado como foi em Bragança Paulista. Mas a falta de produção do Sport, tanto no Castelão quanto lá no Cícero de Souza, foi a mesma. A de Bragança, ela fazia mais sentido. Era o jogo depois do Vasco. Tipo, levou, é o jogo assim que a galera meio que entrega os pontos.
Assim, entrega os pontos. Mas esse jogo não, esse jogo me incomodou mais. Porque o comportamento do Sport, depois de vencer o Corinthians, né, veja, poderia ter perdido, mas poderia ter perdido, Fred. O comportamento do primeiro tempo, sobretudo. O comportamento inicial do jogo. No segundo tempo, beleza, mas o comportamento inicial do jogo do Sport foi muito abaixo de alguém que estava iludido, no caso dentro do Sport, iludido e que poderia fazer alguma coisa, e que poderia engatar uma sequência, porque joga nesse sábado e quarta-feira já joga contra o Fluminense. Então você já poderia, se ganhar esses 3 jogos, quem sabe se aproximaria do cenário que eu falei, um cenário de perde e ganha, se a partir de agora for perde e ganha, escapa. Mas o Sport não vai chegar nem nesse cenário de perde e ganha, que é um cenário muito difícil, e provavelmente não vai chegar nem nesse cenário. Sobre a dúvida inicial de Daniel Paulista tem que ser o treinador até o final desse trabalho, não dá para, assim, acabou, veja, o Sport também tem que parar um pouco de rasgar dinheiro, assim, já que o ponto alto do Sport é a gestão, que cuida tão bem do dinheiro do Sport, então, assim, tem que começar a cuidar bem do dinheiro mesmo, não dá para ficar demitindo, trocando treinador o tempo todo, não. Se a campanha vai detalhe, a gente não saiu essa semana de que o trabalho dele já é superior ao de Antônio Oliveira e o de Pepa, não vai ficar muito melhor do que isso, não. É isso aí, ponto. Tem um terceiro treinador melhor que os outros dois, e toca esse barco para frente. Não, acho que esse debate aqui de terminando com César, termina com qualquer outra coisa, não seria muito pior para o Sport. Enfim, mais do mesmo, agora é o que a gente falou. Assim, agora faltam 15. Não faltam 5 jogos para o Sport, ainda faltam 15. É isso, Cássio. Deixa eu ler aqui alguns superchats antes da gente ir avançando em mais análises, tá? E dizer que tem uma enquete. Márcio colocou a enquete aqui sobre a visão dos torcedores em relação a Daniel Paulista, se ele deveria ser o treinador que inicia 2026 no comando do Sport. Mais de 70%, tá? Em torno de 70%, na verdade, estão ainda considerando Daniel o nome ideal para começar a temporada 2026. Por enquanto eu também estou, tá? Por enquanto eu também iria com o Daniel Paulista para começar o ano. Eu ainda não cheguei nem perto ali do limite e só acho que Daniel deveria encarar esses 15 jogos que faltam também já como um início de trabalho. E aquilo que eu falo sobre a Atencio, eu não tenho aqui um encantamento prévio por Atencio, mas eu acho que o Sport tem que ter respostas sobre ele. Ele precisa jogar. Tá? Ele precisa jogar. O Sport não pode ficar com essa dúvida sobre o jogador. Tá? Porque ele é um jogador que deixa dúvidas, ele não deixou conclusão e constatação nenhuma. Tá? Outros que deixaram, como o Johan, tá? Ele segue tendo suas chances, aí faz uma partida melhor como hoje, aí faz umas 5, 6 horríveis e segue tendo suas chances. Tá? Vou ler aqui alguns superchats, começando pelo de Iveson, né, que foi o primeiro superchat que chegou, que trata como resultado normal. Diz que Zé Lucas fez falta e diz que quarta-feira tem mais pelo Sport tudo. Eu acho que, de alguma forma, com poucas palavras ditas. O Mário Sport tem 15 mil pessoas assim até o fim do ano. Quer dizer, Cássio, com poucas palavras ditas, eu acho que ele vai num sentido implícito, tá? Do que é o sentimento hoje de parte da torcida. É isso, tá? Há um sentimento implícito aí, em poucas palavras. Resultado normal, resignação, análise da falta que Zé Lucas tem. E quarta-feira tem mais um jogo de Série A para ver, para torcer, e assim vai, tá? Sem muita preocupação com matemática, porque se você for pensar em matemática, não tem mais sentido nenhum, tá? Ian Gabriel, ele diz o seguinte, tá? Que esses 2 diretores novos são ridículos. Falam que esse time é mais competitivo do que o do começo. Negacionismo puro. Só melhorou o goleiro. Do resto, piorou em tudo, inclusive o técnico, tá? É o que diz aí Ian Gabriel. Eu acho que esses 2 superchats são os que a gente traz agora. A gente tem um outro superchat sobre Lucas Lima, que eu vou deixar para o campo, tá? Das análises individuais, e depois um outro que é mais uma provocação ali ao Fortaleza, numa discussão que estava rolando aqui no chat, tá? Cássio, a gente trouxe uma primeira análise
E você agora tocou num ponto. Tomara que existam mais 15 mil pessoas para ir na quarta-feira, para manter alguma chama acesa de competitividade. Eu fiz esse comentário sobre a Têncio. Você acha que a partir de agora, as partidas, ou a partir de 2 jogos atrás, enfim, as partidas devem ir ganhando mais uma cara de perceber, esticar ao máximo a corda para saber quem cabe apostar para o ano que vem, quem cabe fazer um esforço, quem cabe permanecer, ou você ainda mantém uma linha de que o primeiro objetivo é pensar em ganhar o jogo, em seguir De a forma prática, pontuação? o que seria isso, esse pensamento? De forma, em relação ao jogo, o que é que muda? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Atêncio nunca joga, certo? Na visão de Daniel Paulista hoje, Johan está mais preparado para substituir Lucas Lima no segundo tempo do que Atêncio. E eu acho que, independentemente do que Daniel Paulista acredite nesse momento, o esporte precisa usar o tempo dos jogos para forçar uma resposta mais clara sobre a Mas aí Têncio. cabe ao jogador. Vai ser Ambroguini, vai ser Yuri Romão que vai escalar o time do esporte? Não, vai ser Não, Daniel. Então, Daniel, que é o que eu estou falando, é. se Daniel, como os outros treinadores não estão usando a Têncio, tem que ver alguma coisa com o jogador. Alguma coisa tem, meu irmão. O cara não foi relacionado em Bragança, não foi relacionado dessa vez. É um ativo do esporte. Eu acho que a direção pode conversar com o Daniel para, de repente, falar o tanto do valor que foi investido, a importância e tal, mas ao mesmo tempo, aí se tiver alguma coisa, o Daniel falar, beleza, isso tudo pode ser verdade. Mas aí, de repente, o cara não corresponde no treino e não dá para colocar assim. Vou ser Eu mais tô, eu tô, direto na pergunta. eu tô deduzindo que Gostei não da sua está resposta, correspondendo. Cássio. Gostei. E vou ser mais direto para uma pergunta. Você acha que Johan é capaz de mudar o rumo do esporte nessa Série A? Ninguém é, Fred. Assim, Pronto. Não, mas que Johan mas seria eu quero, capaz de. mas eu preciso dentro dessa lógica de jogadores que consigam responder alguma coisa. Johan respondeu no jogo contra o Corinthians. Hoje respondeu mais ou menos contra o Corinthians. Hoje respondeu bem no segundo tempo. Respondeu. Veja, a gente já criticou demais Johan. Mas Johan não se tirou. Ele não pode ser sacado do time justamente quando o cara Não, responde alguma coisa. concordo, mas é justamente por ele ter ido bem que eu vou fazer uma pergunta, que é onde eu vou chegar. Eu estou preparando para a pergunta. Tu queria Johan para a Série B do ano que vem? Não, porque é um jogador caríssimo, né? Assim, tudo é preço. Não, nem sei se é Porra, claro, caríssimo. como assim não, porra? O preço faz diferença, pô. Pelo preço que ele custa ao esporte, não Mas queria, não. eu sei lá quanto custa Johan. Eu acho que não é dos mais caros desse elenco, não. Pelo que eu tô sabendo dos salários, é todo mundo ganhando esse dinheiro de Johan aí. Pedro Augusto ganha esse dinheiro, todo mundo ganha esse dinheiro. Queria não. Eu tava Mas respondendo. não é por salário, não, Cássio. É porque eu não queria. Eu não acho que o Sport tem que dizer assim, ó. Porra, Johan, que não ajudou em nada na Copa do Nordeste, que não ajudou no Pernambucano, que não ajudou na Série A e que no final fez uma partida que estava 1-0, ele melhorou um pouquinho o time. Porque meu medo é esse, é que já já vai terminar, ele vai dizer, ó, vamos ficar aqui com o Johan, vamos dar mais uma chance a Léo Pereira. E eu tenho um pouco dessa preocupação. Até porque, Cássio, a gente viu, por exemplo, um contrato de Thierry sendo renovado depois que ele fez um jogo. E o que é que acontece hoje no Castelão? Thierry não volta para o segundo tempo, Cássio. É muito tempo sem o zagueiro. Assim, é um zagueiro. Todo mundo sabe da qualidade de Thierry. Todo mundo elogia Thierry. Todo mundo valoriza Thierry. Mas não tava bem no jogo, não. Só dizer. Não, não, não está bem nessa volta. Não é no jogo, não. Ele não está bem nessa volta. E aí sai do jogo, Cássio. Sai do jogo. E eu não sei se joga quarta, tá? É muita ausência. Repito, para mim ele é titular do esporte absoluto. Absoluto. Mas ele deu resposta suficiente, Cássio, para ter um contrato renovado? Ele deu resposta clínica suficiente, física, técnica, para ter o contrato renovado, Cássio? Foi uma precipitação muito grande, né? Muito, assim, mas condiz com quem faz o futebol do esporte, assim, não tem. a-
De vez em quando a gente fica aqui rodando e é difícil não ser repetitivo numa campanha que ela repete as mesmas coisas nos últimos anos, assim, mas no fim das contas, assim, muitas decisões que o Sport tomou, ora por falta de dinheiro, mas agora dinheiro não era o problema, assim, realmente a conta chega, né? Exatamente. Vamos então para as análises individuais, tá? Vamos para o campinho, vamos para as análises individuais, mas na ponte para as análises individuais, a gente passa pela nossa campanha, pela nossa reta final para chegar aos 100 mil inscritos aqui no 45 minutos. Dia 4 de outubro, Cássio, no Estádio Recife, em Boa Viagem, o dia inteiro ali, das 8h40 da manhã até sabe Deus que horas, nós vamos celebrar essa marca, esse estágio importante da nossa história, ao lado de parte do nosso público. Tá? Claro que não tem como abraçar as 100 mil pessoas inscritas e as muito mais de 100 mil que acompanham a gente. Tá? Eu sempre digo isso, né? Durante tanto tempo eu acompanhei vários canais e eu não me inscrevia. Só quando eu comecei aqui a pedir inscritos é que eu me atentei que eu mesmo não tinha esse comportamento. Eu assistia, eu buscava, mas não me preocupava em estar inscrito no canal. E isso é muito importante para quem está aqui do lado de cá. Por isso que a gente pede a vocês, pede tão pouco, né? A gente vê gigantes aí do streaming, da comunicação, como Casimiro. A gente assiste um jogo na Cazé TV. Eu acho que ali em 2 horas de transmissão, os caras pedem 25, 30 vezes ali para se inscrever no canal. A gente faz live de 3 horas e pede uma vez, 2 vezes. Então a gente faz aqui esse pedido nessa reta final para chegar aos 100 mil. Quando chegar aos 100 mil, vamos trabalhar, vamos seguir nessa relação tão próxima que a gente tem com o nosso público, tá? Dependemos de vocês desde que a gente gravou o primeiro áudio e colocou no SoundCloud em 2014. É isso, vamos seguir aqui, vamos para o campinho. Tá aí o esporte. O campinho que é um oferecimento da A10 Saúde Esportiva. Vamos trocar aqui a nossa borda, trazer a borda da A10. Cássio já foi lá, já fez o início da sua avaliação nutricional, o Celso também. Vamos fazer avaliação física aí nos próximos dias. E vários espectadores nossos já foram lá na A10, tá? Fazer avaliação, já estão começando tratamento. A A10 vai estar presente com a gente no 100K Experience. Vai ter muita atividade da A10 lá. A gente vai conhecer um pouco mais do trabalho deles em loco, de perto, tá? Nos QR Codes aqui ao lado, vocês já podem ir direto no Instagram da A10. Cássio Zirpoli, vamos começar as análises individuais. Do goleiro ao centroavante, vamos na ordem clássica. E a gente começa com o Gabriel, que vem muito estável, né, Cássio? Um goleiro que se estabilizou aí. Foi muito acionado Sport. hoje, tá? Tava assim, eu não achei ele tão seguro assim a bola nos pés. Teve até um recuo ali, goleiro estável, mas assim, hoje foi um exagero a quantidade de vezes que a bola passou por ele ali na área, com o Davidson mais ou menos próximo. Eu tava desconfiado, mas enfim, com essa quantidade de vezes que ele foi acionado, assim, é natural que em alguma ele não conseguia executar da melhor forma e acabou tendo isso, mas enfim, ele botou a bola para a lateral. Não vejo culpa no gol do Fortaleza, também não tem nem nada salvando. Eu colocaria o amarelo de goleiro, Fred. Eu iria um pouquinho acima, cara. Eu acho que ele jogou bem. Qual foi a defesa? Não, eu acho que tiveram bolas de Fortaleza ali, 2, 3 bolas no segundo tempo, sobretudo, pela lateral, bolas duras que vieram, entradas na áreas duras do Fortaleza, tá? E ele conseguiu fazer intervenções, achei seguro nas bolas aéreas. Achei Eu que é achei um que não goleiro, precisou, na verdade. para mim é um goleiro seguro, Cássio. É o único jogador, inclusive, já vou dar um spoiler basicamente aqui, de todos os que jogaram, pelo menos como titular, é o único que eu acho que fez uma atuação boa na partida, tá? Então, bora aí pro chat. Deixa que o chat decida aí entre a atuação boa e a atuação razoável, mas eu acho que ele foi bem, não errou nada, tá? Como você falou, muito acionado e não erra, não errou, tá? E
Eu acho que tiveram defesas espetaculares? Não. Tiveram defesas seguras? Sim. Bolas cara a cara em diagonal? Sim. Tá? Eu acho que ele foi bem nesse aspecto e para mim fez uma partida boa. Tá? De razoável para boa, mas boa. E agora a gente vai. Inclusive, Ana Maria diz justamente isso, né? Herrera não fez seu primeiro gol no Lion por causa de Gabriel. A gente vai para a dupla de zaga de Thierry e Ramon, tá? Ramon, ele aparece mais no lance do gol, porque o chute de Sacha, Ramon é o jogador que estava mais próximo. Mas ali eu considero que houve um colapso geral, tá? Eu acho que ele deu Não, espaço, mas ele talvez não tivesse nem que estar ali fora da área é, dando aquele combate, né? Lucas Cal, distante da jogada, Rivera entra na área acompanhando o atacante, e aí Ramon dá também muita margem para o chute. Por mais que eu não coloco aqui muito peso na conta de Ramon no lance, não. Mas, já que só tinha ele, eu acho que ele poderia ter tido uma postura mais agressiva na marcação, se jogado na bola, algo mais nesse sentido, porque Sacha foi chegando com uma avenida se abrindo ali, o mar se abrindo na frente de Sacha, ele não precisou fazer grandes dribles, nada. Ele foi seguindo, seguindo e realmente não tinha marcação do esporte. Rivera seguiu o atacante que entrou dentro da área. Thierry estava atrás marcando outro jogador. O espaço se fez. Lucas Cal distante e criou-se aí um cenário para finalização de, de Sacha, tá? Mas queira ou não, Ramon sai na fotografia do gol. E Rafael Thierry, que Para mim, Rafael para mim Thierry fazia mal. uma partida insegura. Mais uma, eu tô achando ele lento e nem volta para o segundo tempo. Nem volta para o segundo tempo, tá? Não sei se chegou a ter uma explicação mais clara, Cássio. Eu vi que ele dividiu a bola e teve uma dor lombar. Foi isso mesmo? Não sei. Vou até dar uma procurada aqui para ver se tem algo mais claro, mas não tenho nenhuma informação oficial. Eu li sobre isso no Twitter, tá? Durante a transmissão não foi dito nada, né, Cássio? A gente não teve essa informação durante a Não. transmissão. Queria tua avaliação, então, para Thierry e Ramon Menezes. Thierry mal, pelo que você falou. Ramon, eu acho mais difícil. Veja, eu gostei da atuação dele mais do que a de Gabriel, por exemplo. Achei que foi muito mais exigido. Mas acho que o gol, ele tá na foto do gol, ele tem uma parcela. Ele vai, eu acho que ali ele vai combater um espaço que talvez não fosse dele naquele momento. Eu acho que talvez tivesse. A gente tá vendo na tela aí o gol, né? O vídeo do Fortaleza. Talvez ele não tivesse que ter dado aquele combate ali, ou seja, pode ter sido uma falha de posicionamento do esporte que ele teve que cobrir um espaço. Mas eu acho que ele foi bastante exigido no jogo. Repito, mais do que Gabriel, na minha opinião. Eu não diria, eu não colocaria uma nota bem na nota, porque ele tem um envolvimento direto no único gol da partida. Feita a ressalva sobre que talvez aquele combate não fosse dele. Eu colocaria razoável para Ramon. Fecho com você, viu, Cássio? Razoável para Ramon e mal para Rafael Thierry. E aí, Cássio, informação oficial mesmo, tá? Repórter do GE, Daniel Leal. Rafael Thierry foi substituído no intervalo por lesão, devido a uma dividida com o atacante do Fortaleza. A assessoria do clube informa que o zagueiro sofreu um trauma na região lombar. Aí o que é, Cássio? Aí é Seria, demorado. seria, seria irônico se não fosse trágico. Eu botei Rafael Thierry no, na busca, né, e lombar. Aí aparece Daniel Leal 2023. Além de Thierry, vetado com dores lombar, na lombar. Aí aparece 1 de fevereiro, Caio, né, Caio Cortes, numa tuitada. Sabrina Rocha informa, Rafael Thierry machucado. Desconforto na região lombar. Felipe Luna, 8 de março de 2024. A informação que tive é que no dia de hoje o zagueiro Thierry continuou tratando a dor lombar. Tá? 27 de setembro de 2023. O capitão Rafael Thierry é desfalque de última hora no Recife para o jogo contra o Londrina. Ele sentiu dores na região lombar. É isso, né, Cássio? Assim,
uma história que se repete assim num ciclo interminável, tá? Me incomoda, tá? Quem está vendo os programas, quem tá vendo os programas sabe que a gente tá, eu pelo menos, mas Cauê muito, Cássio também, a gente tem demonstrado um incômodo, né, Cássio, com essa impossibilidade de ter um zagueiro saudável. Todos valorizam a qualidade de Thierry, todos valorizam a qualidade de Thierry. O esporte é melhor quando o Thierry está bem. Mas não dá para ser assim. Você não pode ter um jogador com que você nunca sabe se pode contar com ele, Cássio. É, é difícil, tá? É Detalhe que o uma outro também situação é assim, é difícil. porque o outro tá até Veja, com a sequência, né? o outro Cássio, para mim Tá surpreendendo. é o jogador que eu mais queimo a língua na temporada em relação ao esporte. Eu achei a contratação muito questionável, tá? Justamente pelo histórico de lesão, ele vinha de lesão, mas faz uma Série A boa, tá? É um cara que eu tenho segurança pelo que ele está mostrando em várias partidas de pensar na Série B do ano que vem com o Ramon. Agora, Rafael Thierry, eu não tenho segurança para a Série B do ano que vem. Repito, eu não estou aqui dizendo que Rafael Thierry não deve ser titular do esporte, deve ser dispensado do esporte, nada disso. Eu só não entendo por que ele renovou o contrato. E olha que eu não faço Tão cedo, né? ideia. Não era nem que, não é É, renovar o contrato, não, não, não é quase renovar, não é é. exatamente É isso. renovar naquele momento. Perfeito. Eu nem tenho uma restrição a dizer assim, ó, chegou dezembro, Rafael Thierry, como é que foi? Ó, depois que voltou, se comportou bem, não se machucou mais. Vamos renovar? Vamos. Mas não, depois que voltou, teve um problema na face, não conseguiu se recuperar do problema da face. Estou tratando aqui a versão do próprio jogador que postou. Mesmo com a máscara que conseguiram para ele, os médicos não aconselharam ele a ir para o jogo. Então não foi para campo do jogo contra o Vasco por um problema na face. Aí também não joga a partida seguinte. Aí agora deixa o campo com a eterna dor lombar. Veja, eu sei que para o jogador deve ser insuportável ter alguém martelando isso. Eu sei que deve ser insuportável. A gente fez um programa quando ele renovou, mostrando aqui o percentual de jogos fora dele, que é quase, chega próximo de metade, assim, pelas mais variadas razões. Tá? E é um jogador que é pouco suspenso, que é poucas vezes expulso. Enfim, sempre elogiei muito, sempre defendi muito, mas hoje é um jogador que causa um certo incômodo em mim, Cássio. Pensar que o esporte quase que automaticamente fez uma renovação de contrato com ele. E eu não sei nem se essa renovação traz uma desvalorização. Temo que não, porque deveria ter uma desvalorização. Desvalorização de idade, desvalorização Mas de aí a gente não potencial faz ideia, técnico, não tem fácil ideia de e como foi isso aí. desvalorização de capacidade física. Mas a gente não sabe de que forma o contrato foi feito, tá? Os dois laterais, Cássio, que se comportaram muito bem contra o Corinthians, Aderlan e Luan Cândido, tá? Tiveram atuações mais discretas, tanto o Aderlan Mas quanto o Cândido. nenhum dos dois atuou mal. Não, Luan Cândido concordo. salva uma bola ali em cima da linha na reta final. Poderia ter flertado com o Vermelhinho no lance que ele sobe ali com o David. Eu acho que se Davidson já não tivesse tão marcado, se aqui, do jeito que ele subiu ali fosse Rafael Veiga, assim, fosse um jogador mais discreto, assim, que tivesse aquela. Não sei não, viu? Mas como é que eu acho que Davidson talvez tenha um pouco ali o gatilho, ele subiu, levou amarelo no lance. E o VAR não revisou o vermelho, então ok, nem o árbitro achou, nem o VAR achou. Eu só penso que num jogo um pouquinho mais aceso, assim, eu acho que ele teria vazado ali. Mas foi um jogador útil do lado esquerdo. Aderlan, ok na parte defensiva. Na reta final, era tudo bem que era 50 de segundo tempo, mas ali faltou perna para aquela bola. A bola de Romarinho foi boa, ali no último lance, dá uma diagonal ali, aí o cara pega a bola, domina errado, assim, Foi boa se bola, muito boa botou. bola. Amarelo nos dois, tá? Também, Cássio, vou nessa linha, tá? Para mim, amarelo para Rivera também, certo? Partida Apenas mediana de ok. Rivera. Ok. Amarelo para Rivera, amarelo. Não comete nenhuma falha, fez É os isso. desarmes que costuma fazer, mas não teve. Não foi um. Foi bem menos intenso também, apareceu É, menos, né? Não.
Isso. E aí, Cássio, um jogador que você já tratou desde o começo Vermelho como um cara muito. que incomodou muito, né? Muito Lucas mal. Cal. Muito mal, assim. Tanto que, veja, eu vejo jogo sozinho. Quando eu mando a mensagem assim, ou é dizer, pô, tô gostando muito, ou não tô gostando nada. Realmente, assim, não tem muito meio termo, não. E realmente, para a dinâmica do esporte, do que o esporte poderia ser nessa partida, não é culpa do jogador, a característica dele é essa. Só que eu acho que mesmo ele tendo essa característica, ele esteve mal. Ou seja, foram duas questões. Uma, a mudança de característica foi muito grande de Zé Lucas, para o jeito, a dinâmica que Zé Lucas dá para a que Lucas Cal parece dar. E aí você vai para o segundo ponto, que é a performance do jogador. E dentro da característica que ele tem, eu acho que ele, mesmo assim ele foi mal. Não marcou bem, não ocupou espaço, muito lento em campo. Acho que falta de entrosamento, assim, o tempo todo, assim, acho que tentando se comunicar com os jogadores. Não é aqui, pô, é ali, não sei o quê. Eu achei meio perdido. Cássio, se você tratou Lucas Cal como muito mal, eu vou até alinhar com você, desde que Lucas Lima e Léo Pereira sigam, para Tá mim, na muito, é mesma muito mal linha. também. É. E Lucas Lima Quando no também, viu? intervalo a mensagem Lucas que eu Lima mando era também. Lucas Cal e de Léo Pereira, porque Lucas Lima ali não estava nesse nível, mas ele cai para esse nível. Eu acho Eu que jogou achei a muito mal. partida muito fraca de Lucas Lima, tá? Muito fraca. Burocrático demais Muito. mesmo. Burocrático demais. E é um pouco do que eu digo, né? Assim, o esporte depende muito dele, ele é um termômetro. E acho que Daniel poderia ter feito intervenções mais cedo na equipe. Por exemplo, Lucas Lima eu não tiraria no intervalo. Eu daria uma chance para Lucas Lima jogar com Johan no lugar de Lucas Cal e com Barleta no lugar de Léo Pereira. Porque essas duas substituições melhoraram o time, tá? Mas para fechar os titulares, Cássio, Mateuzinho e Derek, tá? Para mim, muito apagada a partida dos Os dois. dois. Eu achei uma Mateuzinho das piores pior. partidas de Derek no esporte. No Mas esporte. Eu vou mesmo. dizer por quê. Apareceu mais, lutou, mas eu achei ele com um dedinho de frescura que ele não costuma ter. Tava caindo, tocou caindo no primeiro tempo. Mas Um vamos dedinho lá, de mas no segundo frescura que ele não tempo. costuma ter. Ele é um jogador mais simples. Tem uma bola no primeiro tempo, Cássio, que ele tem um arranque ali com ela, que se ele conduz bem a bola, poderia ter saído na cara do gol. E ele até sai, mas sai mascado, bate de esquerda. Eu acho que assim, repito, por ter elogiado muito, é um cara que eu, se pudesse ficar para o ano que vem, eu ficaria demais os dois, considerando a Série B, obviamente. Mas hoje eu não gostei nenhum dos dois. Para mim, eu vou de mal para os dois, tá? Achei Derek Eu, melhor que Mateuzinho, eu achei Cássio, mas eu vou Mateuzinho de mal para os pior. dois. Lucas Lima, por exemplo, ele dá um bom passe para Mateuzinho, que na hora que a finalização eu pensei que tivesse travado um jogador do Fortaleza. E a bola. Mas não, ele realmente tentou por cima. Acho que ele pensou, ele era para bater cruzado, pô, chuta pro gol ali. Tá? O jogador do Fortaleza chega de carrinho, eu imaginei que tivesse resvalado nele, mas não foi. Realmente foi escolha. Na hora que vai para a câmera atrás da barra, o jogador do Fortaleza nem toca na bola. E foi a única boa jogada de Lucas Lima. Pega a bola, abre pela direita ali na entrada da área. Derek, eu concordo exatamente com o que você falou no primeiro tempo, tocando, caindo demais. Mas no segundo tempo, estava em posição legal, deu uma cabeçada, um lance muito bom, mérito de João Ricardo. Inventou ali num toque de calcanhar, parecia que fazer um gol que Zé do Carmo fez acho que é nos A anos bola é de 80. honra, né, Cássio? A bola para Derek é de honra, né? Eu acho que é. E um gol que Zé do Carmo fez no Serra Dourada, que é um gol clássico, eu acho que ele dá de calcanhar, pulando de costas. Assim, um gol bem. A gente tentou fazer isso ali no Castelão. Mas é um Derek que tem ido bem nas últimas partidas, nessa aí eu acho que fica mal. Mas assim, só por exemplo, para mim, o Mateuzinho eu achei mal de verdade. De verdade. Mas eu achei um pouquinho Por melhor exemplo, do que Lucas Lima, Léo Pereira e Mateuzinho Lucas tá Cal. quase pro muito mal e Derek quase pro razoável. Mas os Quer dois fizeram mal. colocar um Derek na enquete, Cássio? De razoável ou de mal? E Mateuzinho fica como mal? Pronto. Vamos Pode ouvir ser. a voz do povo aí sobre Derek, tá? E a de Gabriel, deu o quê? Já teve a resposta? Gabriel jogou razoável. 52-48, 53-47. Foi próximo, mas foi razoável. Equilibrado. Já tá aí na tela, inclusive, razoável. Razoável foi o que eu falei. Tu falou bem, não foi isso, né? Tu falou razoável, eu falei bem. Foi ali 50. Eu nem sei como foi no final. Enquanto eu tava acompanhando, tava sempre variando 55-45 no final.
Até distensionou um pouquinho mais, tá? Vamos ali para Derek, já está aberta a enquete e o razoável vai bem na frente. Quando larga assim na frente, a tendência é que fique como razoável ali para Derek, tá? Então, Márcio, Mateuzinho mal. Derek, a gente espera a votação andar um pouquinho mais, mas já prepara o razoável para Derek. E agora a gente vai para os reservas, Cássio. João Silva, o primeiro acionado no lugar de Rafael Thierry. Não gostei. Também Mal. não gostei. Não gostei. Também achei. Mesmo nível de Thierry. Infelizmente, o João Silva do Pernambucano foi aquilo ali. Assim, acho que foi um devaneio. Ramon muito melhor que eles, né? Ramon vem sendo melhor. E agora a gente vai para 2 jogadores, Cássio, que para mim melhoraram o time, mas em níveis diferentes. Iorra e Barleta. Para mim, Iorra jogou bem. Para mim, Iorra é o cara que mudou o esporte no jogo. Bem. A gente faz. É o melhor jogador do esporte na partida. É o melhor jogador do esporte na partida. A gente faz críticas a Iorra, mas hoje ele conseguiu abrir uma brecha, abrir uma porta para o esporte melhorar em campo. Então a gente fica com uma avaliação de que foi bem para Iorra. Isso. Tá? E para mim, Barleta razoável. Assim como o Romarinho razoável. Acho que os dois entraram melhores. O Romarinho foi melhor do que o Barleta, eu acho. Mas o razoável para os dois está de bom tamanho. Acho que os dois foram o Romarinho razoáveis. finalmente driblou alguém, pô. Conseguiu, driblou alguém e andou. Assim. Faz que o tempo Romarinho foi razoável. Tá? Fica razoável para Romarinho, razoável para Barleta. Colo Ramírez muito no fim, né? Deixa sem nota. Teve uma bola boa para bater e bateu na mão do goleiro. Mas foi precipitado ali. Ele podia... Uma bola boa ali para bater e bateu na mão do goleiro. E como a gente já trouxe aqui, Iorra, tá? O melhor em campo, ele fica ali com essa avaliação de melhor em campo, tá? Tinha um superchat sobre Lucas Lima. Lucas, ele diz o seguinte: Lucas Lima é lento e não casa para um time reativo com velocidade, como o Daniel Paulista desenha esse esporte, tá? Tô começando, Cássio, a ficar ansioso para aqueles programas em que a gente faz o quem sai, quem fica, quem vem, tá? Eu sei que tá cedo demais para pensar nisso, 27 de setembro. Tu tava pedindo Iorra na Série B, quanto mais Lucas Lima. Tava pedindo não, tava perguntando, pô. Eu não quero Iorra, pedindo é foda. Cacete, distorção da porra. Quanto mais Lucas Lima. O pessoal debatendo aqui quem joga no lugar de Derek contra o Fluminense, né? Derek tá suspenso. Tomou amarelo, né? Aí Henrique Moura fala aqui: Coutinho é melhor do que Pablo, Colo Ramírez e Paciência juntos. Olha, pergunta pro torcedor do Coritiba. O pior é que talvez eu concorde e ainda ache lamentável isso. Porque Pablo não dá, Paciência não dá. Colo Ramírez a gente não tem ainda a resposta, tá? Carlos Mocego aqui, ó. Fred, comece a lista de dispensa hoje, meu filho. Ainda não. Tá? Vamos trazer essa lista de dispensa mais na frente. E também vamos fazer, acho que até a gente pode fazer em breve esse programa, Cássio, dando uma analisada de quem está emprestado por aí, né? A Ju, Filipinho, Carlos Alberto, nosso Gustavo Coutinho. O Filipinho muito bem no Criciúma, tá muito bem. Vamos trabalhando aqui, Cássio, seguindo em frente. Jamil é Jamil mesmo, tá? Ele confirmou. Dentro do perfil Torre Notícias aí. Durante muitos anos, assessor do Santa Cruz. Isso. Cara muito do bem. Um abraço, né? Jamil. Cara do bem, cara que sempre tratou todo mundo bem, sempre trabalhou com muita leveza e com muita alegria, né? O cara sempre foi um cara, como o Cássio falou, educado, alegre, né? Sempre pareceu gostar muito do trabalho que fazia e sempre fez com muita correção, tá? Grande abraço, meu velho. Falta Daniel Paulista, Cássio. Para mim, uma atuação razoável de Daniel, tá? De novo, fez a leitura correta de quem tinha que sair. De novo, fez a leitura correta de quem tinha que entrar. Para mim, só faltou, de novo, agilidade, né? 10 minutinhos ali que não precisavam. E assim, eu tenho certeza
que ele não achava que Lucas Cal fosse dar uma queda de produção tão grande assim E no aí meio não é campo. culpa dele também, ele ia E fazer pra exatamente. quem, Só né? tem um jogador, o outro É. foi suspenso, o outro se machucou, era isso aí. Ou então, poderia ter sido o que ele fez aí, Rivera, Johan e Lucas Lima, de repente ele deve pensar, pô, vai faltar força. De repente ele quis força, mas assim, no fim das contas, era um jogador que tem força, mas que não mostrou força no jogo, assim, muito abaixo, achei. Acho que, detalhe, acho que a contratação tá interessante para essa reta final de Série B, o Sport tá sem volante. Sim. Mas, E vamos ver mais sobre ele, vamos ver. essa é uma ver só, análise né? dessa partida. Nessa partida, tomara que tenha sido um ponto fora da. Uma exceção no que ele pode mostrar. É isso. Nesse jogo ele foi mal. É isso, Cássio. Dessa forma, a gente coloca aqui um ponto final com razoável para Daniel ali. A gente coloca um ponto final nessa avaliação da derrota do Sport para o Fortaleza. E aí, Cássio, vai seguir a Via Crucis, né? Jogo a jogo, objetivos mínimos ali pela frente, não ser o pior, fazer os 17 pontos e assim vai, né? De vez em quando, ali a bolha das redes sociais realmente é uma bolha. A torcida tem uma escala muito grande. Mas eu percebo, claro que, meu irmão, vai ter o cara que vai desistir até o fim, e tem gente até que reclama da gente. Pô, vocês que tipo de esporte é esse que larga quem é esporte e não desiste, não? Aquela conversa assim. E todo clube de massa vai ter essa parcela que não vai abrir para absolutamente nada, nada. Vai ter uma parcela mais racional, tem uma parcela que se distancia, tem uma parcela que foi muito frustrada e tal. Mas também tem uma que assimila, que até voltando até que a gente falou antes, assim, enquanto tiver chance, na hora que for rebaixado e para jogo rebaixado é realmente um negócio assim deprimente. Só fiz isso uma vez na minha vida. Nesse cenário, eu vi eu vi uma parcela da torcida, repito, pode ser dentro de uma bolha de rede social, mas que talvez flerte com um pouco dessa. A gente vai ver isso quarta-feira. É de dizer assim, ó, meu irmão, não tem o que fazer, não. Mas dá para ser pelo menos digno. Dá para ter alguma dignidade assim, da campanha. A campanha não é digna, assim. Ela ensaia, mas ela não é digna. Então, assim, eu acho que alguns torcedores, assim, tu já foi um cara uma vez falar, não me importa se cair com 10, mas até tu mudou. No fim das contas, mudei, exatamente, falei isso. Tu falavas, não me importa se aí eu dizia, porra, bicho. Quando o Cássio começou esse papo, esse ano mesmo, acho que a primeira vez que Cássio falou, não foi no ar, mas pessoalmente Cássio falou isso pra mim, eu disse, Cássio, se cair com 9 pontos, com não faz 40, pra mim dá no mesmo. Eu mudei, Cássio. Mas faz, pô, porque aí fica ali, fica uma tatuagem no peito. Meu irmão, o América de Natal, que não é a pior campanha da história, ele é referenciado por muita gente ainda como a pior campanha da história. Só para tu ter noção de como fica marcado, o América de Natal foi em 2007. Não é a pior campanha. Desde há 4 anos, um time fez menos pontos. O América fez 17, a Chapecoense fez 15. Mas o América, para muita gente, continua sendo. Enfim, as pessoas não sabem. Imagine você ter uma marca dessa, ou seja, passar 20 anos sendo referenciado dessa forma, é muito ruim, assim, eu acho grave. Então, eu acho que uma parte da torcida vai lutar para não ter essa marca, para de repente, ó, mesmo, pelo menos o time está ganhando mais do que perdendo, tá perdendo menos do que estava perdendo antes, e bora ver o que vai fazer umas feridas aí e tal. A galera, no fim das contas, hoje, no fim das contas, o empate, o Sport lutando pelaquela bola ali aos 45, que não ia levar para lugar nenhum. Mas a galera do Sport queria fazer aquela ferida do Fortaleza, tipo, venha. Claro, é isso, E puxar o pé, né? Puxar o pé, e é isso. Não sei, agora, enquanto os jogadores do Sport tiverem um comportamento, pelo menos na ilha, diferente, e aí vai lutar com o que der. Mas, bora ver. Quero ler. Eu só lamento que o campeonato ainda falta muito para acabar, porque realmente, assim, falta muito campeonato ainda. Por isso eu tô dizendo, eu já tô na vontade de fazer o quem sai, quem fica, já tô na vontade de fazer o quem volta. Mas não pode, pô. Se fizer quem fica agora. Não posso vai não. Ser 5x0 a cada 4 dias, pô. Tem que esperar. Como o Pablo Carvalho bem lembra, e quase eu esquecia, Carlos Mocego também, Márcio, tem um último quadro que se faz sempre necessário nos programas do esporte, tá? Porque, Cássio, várias vezes hoje a gente citou a gestão. A gestão que se acha uma grande gestão no aspecto financeiro e que acha que esse, abre aspas,
mérito financeiro não tem relação com o fracasso dentro de campo. Porém, a gestão fracassada dentro de campo, ela implode qualquer trabalho financeiro, que ainda merecia uma análise mais profunda antes de cravar que é realmente uma boa administração financeira, porque vendeu 50 anos de direitos de TV, né? 20% dos direitos de TV, está dentro de uma recuperação judicial, existe todo um universo aí que conspirou a favor, a venda de Pedro Lima, talvez a venda de Zé Lucas, mas também existem méritos, responsabilidades, alguns pontos que a gente reconhece e trata aqui. Porém, o colapso do futebol, o fracasso do futebol, pesa demais, porque tira dezenas de milhões do clube todos os anos. Quando você cai para a Série B e quando você não sobe da Série B. Essa gestão de Yuri Romão, Cássio, tem uma temporada de Série A. Uma. E foi essa. A pior da história do esporte na Série A. Por isso, Yuri Romão, presidente, É demais. tem que ter seu nome citado. Por isso, Rafael Campos, vice-presidente, tem que ter seu nome citado. Tá? A gente não está fazendo nada aqui, não está acusando, não está fazendo nenhuma crítica pessoal fora do que a gestão entrega. A gente só está sendo muito justo. Porque se você quer um cargo público, se você quer um cargo executivo, se você quer um cargo de poder, de status, de capacidade, você precisa responder pelo seu cargo. Então não é justo que seja só gestão. Então aqui a gente simplesmente coloca a mesma informação que está lá no site do clube. Yuri Romão é o presidente, Rafael Campos é o vice-presidente, a gente tem Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini sendo os executivos de futebol, né? Gasparino executivo, Ambrogini diretor de futebol, e também participaram desse Frankenstein aí que o Sport montou para 2026, Guilherme Falcão, que já está fora da gestão do clube, André Figueiredo também já está fora, tá? E Paulo André é o consultor. Que na hora que a coisa foi apertando, ele também resolveu encerrar, mas disseram que já estava tudo planejado. Então, são esses nomes que estão diretamente ligados, Cássio, à administração do futebol. Futebol, tá? Essa turma aí trabalha diretamente com o futebol, o que a gente vê dentro de campo. Então, não é caça às bruxas, não. Algumas pessoas podem achar, é caça às bruxas. Qual é a caça às bruxas? Dá o nome de cada cargo e o rosto de cada cargo. Isso É nada muito mais cômodo é. não poder nem fazer. É, Muito isso cômodo não, não poder fazer nada, assim, pô. isso nada Quando mais é é um do que. jogo do Grêmio, todo mundo deu entrevista. É, Assim, isso nada mais é do que colocar publicamente o que já é absolutamente público. Só tem os créditos no final. A gente não passou aqui o programa inteiro falando sobre o esporte. Esses são os créditos aí, esses são os responsáveis, tá? É isso.